Olha, eu estava trabalhando numa fazenda de gado há uns 2 anos quando essa coisa aconteceu. O patrão era daqueles caras meio esquisitos, sabe? Ele tinha uma baia lá nos fundos da propriedade que ele usava para isolar as vacas doentes. Pelo menos era isso que ele falava para todo mundo. Mas daí, quando algum funcionário começava a reclamar demais das condições de trabalho ou ameaçava denunciar ele por alguma coisa, a pessoa simplesmente sumia. E aí todo mundo ficava de boca fechada, porque, ninguém queria ser o próximo a desaparecer. Era uma segunda-feira de manhã quando eu acordei com um cheiro muito estranho no ar. Cheiro de carne assada, assim meio enjoativo, que vinha lá dos fundos da fazenda. Pensei que alguém tivesse feito churrasco, mas era muito cedo para isso, tipo 6 horas da manhã. Daí, eu resolvi ir lá ver o que era, porque o cheiro estava ficando cada vez mais forte e meio nojento também. Quando cheguei perto da baia, ela estava completamente vazia. Não tinha nenhuma vaca, nenhuma pessoa, absolutamente nada. Mas as correntes que ficavam penduradas nas paredes estavam balançando sozinhas, fazendo aquele barulho de metal batendo contra metal. Não tinha vento nenhum naquele dia. O ar estava parado, mas as correntes não paravam de se mexer. Era muito estranho. Fiquei meio sem entender e voltei para o meu trabalho. Mas durante o dia inteiro, aquele cheiro não saía da minha cabeça. Era como se tivesse grudado no meu nariz, entende? E toda vez que eu respirava fundo, sentia aquele odor de carne queimada misturado com alguma coisa podre. Era nojento mesmo. Quando chegou a noite, eu estava na minha casa de funcionário tentando jantar quando comecei a ouvir uns gritos abafados vindo de lá dos fundos. Eram gritos de dor, mas meio sufocados, como se a pessoa tivesse alguma coisa tampando a boca. Os gritos vinham em ondas, paravam um pouco e depois voltavam mais altos. Eu sei que não devia ter ido lá, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Peguei uma lanterna e fui andando bem devagar até a baia. O caminho estava escuro e eu podia ouvir os grilos cantando, mas conforme eu me aproximava, até eles foram ficando quietos. Era como se todos os bichos tivessem medo de alguma coisa. Quando cheguei bem perto da baia, eu vi uma figura agachada no canto mais escuro. Era uma mulher completamente nua e tinha centenas de moscas voando ao redor dela. O barulho das moscas era terrível, tipo um zumbido constante que dava vontade de tapar os ouvidos. Ela estava mastigando alguma coisa, mastigando bem devagar, fazendo aquele som nojento de quem está comendo com a boca aberta. Quando a luz da minha lanterna bateu nela, eu consegui ver melhor o que ela estava fazendo. Era um pedaço grande de carne meio estragada que ela segurava com as 2 mãos. A carne estava com aquela cor esverdeada de quando fica muito tempo no sol, e dava para ver as larvas de mosca se mexendo dentro dela. Mas ela continuava mastigando, como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Aí, ela levantou a cabeça bem devagar e olhou diretamente para mim. Os olhos dela eram completamente pretos, sem pupila, sem nada, só preto. E tinha sangue fresco escorrendo pela boca e pelo queixo dela. Quando ela abriu a boca para falar, eu vi que os dentes dela estavam todos podres e tinha pedaços de carne grudados entre eles. Com aquela voz rouca e arrastada, ela falou bem baixinho. "Tô só começando." As palavras saíram junto com um bafo terrível, como cheiro de bicho morto há dias. Eu gelei completamente. Minhas pernas ficaram bambas e eu quase deixei a lanterna cair. Saí correndo dali como um louco, tropeçando nas pedras e nos buracos do caminho. Cheguei em casa suando frio e com o coração batendo, que parecia que ia sair pela boca. Tranquei a porta e fiquei acordado a noite inteira, ouvindo aqueles gritos abafados que continuaram até quase amanhecer. No dia seguinte, quando cheguei para o trabalho, tinha um monte de gente correndo lá para o chiqueiro dos porcos. O patrão tinha sido encontrado morto, preso entre as tábuas do cercado. Mas não era uma morte normal, não. O corpo dele estava com as costelas abertas, igual quando você abre um livro.
Parecia que alguma coisa tinha arrancado toda a carne de dentro dele e deixado só os ossos e a pele. A cena era horrível. Tinha sangue espalhado por todo lado e os porcos estavam agitados, correndo de um lado para o outro como se tivessem visto alguma coisa que os deixou com medo. O estranho é que os porcos normalmente comem qualquer coisa, mas eles nem chegaram perto do corpo do patrão. A polícia veio, fez as perguntas de sempre, mas não conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido. Falaram que podia ter sido algum animal selvagem, mas que animal ia conseguir abrir uma pessoa daquele jeito? E além disso, não tinha pegadas de bicho nenhum ao redor do chiqueiro. Depois daquele dia, eu nunca mais vi a mulher nua que estava na baia. Mas o cheiro de carne assada continuou aparecendo toda segunda-feira de manhã. É sempre o mesmo horário, sempre a mesma intensidade. E as correntes da baia ainda balançam sozinhas, mesmo quando não tem um pingo de vento. Alguns funcionários mais antigos disseram que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu na fazenda. Eles contaram que há muitos anos, sempre que algum patrão maltratava demais os empregados, aparecia essa mulher para fazer justiça do jeito dela. Mas ninguém sabe de onde ela vem ou para onde vai depois. O que eu sei é que desde aquele dia, toda vez que passo perto daquela baia, sinto um frio na barriga. E quando o vento bate nas correntes, parece que ouço aquela voz rouca sussurrando: "Tô só começando." Eu cuidava do gado numa fazenda onde o patrão era muito grosso com os animais. Ele tinha o costume de bater nos bois com vara de arame quando eles não obedeciam rápido. Batia mesmo com força, deixando marca no couro dos bichos. A gente falava para ele que não precisava disso, que os bois entendiam só com a voz, mas ele não escutava. Sempre que ele começava a espancar algum animal no curral, aparecia um assobio estranho vindo do mangueiro. Era um som longo e agudo, que parecia vir de muito longe. No começo, eu achei que fosse vento passando pelas tábuas do curral, mas não era não. Era claramente alguém assobiando, daquele jeito que a gente faz quando quer chamar cachorro. O assobio só aparecia quando o patrão estava maltratando os bichos. Se ele só gritasse ou empurrasse os bois, não acontecia nada. Mas na hora que ele levantava a vara de arame, lá vinha aquele som. E quanto mais ele batia, mais alto ficava o assobio. Depois de um tempo, o assobio começou a me seguir até em casa. Eu estava jantando, assistindo televisão ou tentando dormir, e de repente ouvia aquele som na janela. Era sempre o mesmo assobio, longo e agudo, que dava arrepio na espinha. Eu ia ver o que era, mas nunca tinha ninguém lá fora. Uma madrugada, eu acordei com um barulho estranho vindo do curral. Parecia que os bois estavam agitados, mugindo baixinho, como quando eles ficam com medo de alguma coisa. Peguei a lanterna e fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei perto do mangueiro, vi uma cena que nunca vou esquecer. Tinha uma criatura agachada em cima de um bezerro que tinha morrido no dia anterior. A criatura era magra igual um palito, com o couro grudado nos ossos, e a boca dela estava esticada até quase a barriga. Era como se alguém tivesse puxado os cantos da boca dela para trás com um gancho. Ela estava mastigando pedaços do bezerro morto e assobiando ao mesmo tempo. Era exatamente o mesmo assobio que eu ouvia no curral, só que agora eu estava vendo de onde vinha. O som saía da boca esticada dela enquanto ela comia, criando aquele barulho agudo e nojento. Quando a luz da lanterna bateu nela, a criatura parou de comer e olhou diretamente para mim. Os olhos dela eram grandes demais para a cabeça, tipo olhos de sapo, e brilhavam no escuro como se tivessem luz própria. Ela continuou assobiando, mas agora o som era mais baixo, como se ela tivesse ficado irritada por eu ter atrapalhado a refeição dela. Eu fiquei ali parado, sem conseguir me mexer.
Era como se meus pés tivessem grudado no chão. A criatura me olhou por alguns segundos, sempre assobiando, e depois voltou a comer o bezerro como se eu não existisse. O barulho que ela fazia mastigando era horrível, tipo quando você pisa numa lesma. Consegui me mexer e sair correndo de lá. Não contei para ninguém o que tinha visto, porque quem ia acreditar numa história dessas? Mas no dia seguinte, quando fui verificar o curral, o bezerro morto tinha sumido completamente. Não sobrou nem osso, nem pele, nem nada. Era como se ele nunca tivesse existido. A partir daquele dia, o patrão começou a ficar estranho. Ele falava sozinho, andava de um lado para o outro sem motivo e começou a rasgar os próprios braços com as unhas. Dizia que o gado ia levar ele, que eles vinham buscar quem maltrata. A gente achava que ele tinha enlouquecido de vez. As coisas foram piorando. Ele parou de comer direito, parou de tomar banho e só ficava olhando para o curral com medo. Sempre que via os bois, começava a tremer e falava que eles estavam planejando alguma coisa contra ele. Era uma coisa muito doida de se ver. Uma noite, ele sumiu de casa. A gente procurou por ele a manhã inteira, mas não achamos em lugar nenhum. Foi só quando fomos para o mangueiro que encontramos o chapéu dele no chão, junto com um pedaço da língua ainda sangrando. Não tinha corpo, não tinha roupa, não tinha mais nada. Só o chapéu e aquele pedaço de carne. Os bois do curral estavam todos agitados, mugindo alto e correndo de um lado para o outro. Era como se eles tivessem visto alguma coisa que os deixou com muito medo. Alguns até pularam a cerca e correram para os pastos mais distantes. Depois daquele dia, o assobio parou de aparecer no mangueiro. O curral ficou quieto, os bois voltaram ao normal e a fazenda pareceu voltar à paz. Mas eu nunca mais consegui trabalhar com gado sem lembrar daquela criatura horrível comendo o bezerro morto. Às vezes, quando passo perto de outros currais, ainda ouço um assobio baixinho vindo de longe. Pode ser vento, pode ser passarinho, mas eu sempre fico com medo de que seja aquela coisa de novo. Porque eu tenho certeza de que ela ainda está por aí, esperando alguém maltratar os animais para aparecer de novo. O que aconteceu com o patrão? Ninguém nunca soube. A polícia investigou, mas não achou nem rastro dele. Oficialmente, ele desapareceu e pronto. Mas eu sei o que aconteceu. Aquela criatura levou ele para o mesmo lugar de onde ela veio e ele nunca mais vai voltar. Eu estava dormindo tranquilo quando os cachorros começaram a uivar de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Não era aquele uivo normal que eles fazem quando passa caminhão na estrada ou quando veem algum bicho estranho. Era um uivo desesperado, como se eles estivessem vendo a morte chegando perto. Eram 3 cachorros grandes que sempre cuidaram bem da fazenda, mas naquela madrugada eles pareciam estar com muito medo de alguma coisa. Levantei da cama meio zonzo ainda e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Os cachorros estavam todos encolhidos debaixo da mangueira, tremendo e olhando fixo para a varanda da casa. O uivo deles era contínuo, não parava nem para respirar. Era um som que dava arrepio e fazia a gente sentir que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Peguei a espingarda que ficava sempre carregada atrás da porta e saí devagar para fora. O ar estava pesado, com um cheiro estranho que eu não conseguia identificar. Era como cheiro de bicho molhado, misturado com alguma coisa podre. Conforme eu fui chegando mais perto da varanda, o cheiro foi ficando mais forte e mais nojento. Foi aí que eu vi aquela coisa. Ela estava agachada bem no meio da varanda, enorme como um boi, mas com o formato meio parecido com gente. O corpo dela era completamente coberto de pelos escuros, grossos e emaranhados, como se fosse um tapete velho e sujo. As costas estavam arqueadas de um jeito estranho, como se ela tivesse uma corcunda gigante, e dava para ver que ela estava mastigando alguma coisa. O focinho dela, porque não dava para chamar aquilo de boca, estava pingando sangue no chão da varanda. Era um sangue grosso e escuro que fazia uma poça ao redor dela.
Ela mastigava devagar, fazendo um barulho nojento de osso quebrando, e de vez em quando engolia com um som guloso que me deu vontade de vomitar. Quando ela percebeu que eu estava ali, parou de mastigar e começou a se virar bem devagar na minha direção. O movimento dela era estranho, como se as juntas não funcionassem direito. E quando ela terminou de se virar completamente, eu vi os olhos dela. Eram amarelos igual brasa de fogão, brilhando no escuro da madrugada. Não piscavam, só ficavam me encarando fixo, como se estivessem estudando cada parte de mim. Eu fiquei paralisado ali, com a espingarda na mão, mas sem conseguir levantar ela para atirar. Era como se aqueles olhos amarelos tivessem me hipnotizado. A criatura continuava me encarando e eu podia sentir que ela estava decidindo se ia me atacar ou não. O silêncio era terrível, só quebrado pelo uivo baixinho dos cachorros que continuavam escondidos debaixo da mangueira. Daí, não sei de onde veio a força, mas eu consegui gritar. Foi um grito alto e desesperado, que saiu do fundo do peito. Na mesma hora que eu gritei, a criatura se levantou numa velocidade impressionante. Ela era ainda maior em pé, devia ter uns 2 metros de altura, e os braços dela eram compridos demais, chegavam quase no chão. Sem fazer barulho nenhum, ela deu um pulo gigante por cima da cerca de arame farpado. Era uma cerca alta, com uns 5 fios de arame, mas ela passou por cima como se fosse um obstáculo pequeno. O pulo dela foi tão forte que nem tocou no arame. Simplesmente voou por cima e desapareceu na escuridão do pasto. Fiquei ali parado por um bom tempo, ainda segurando a espingarda e tentando entender o que tinha acabado de ver. Os cachorros pararam de uivar, mas continuaram escondidos e tremendo. Eles não se aproximaram de mim como sempre faziam. Era como se ainda sentissem o perigo no ar. No dia seguinte, quando o sol nasceu, fui verificar a varanda. Tinha uma poça de sangue seco bem no lugar onde a criatura estava agachada. O cheiro continuava forte, aquele odor de bicho molhado e podre que grudava na garganta. Resolvi dar uma volta pela fazenda para ver se tinha mais algum rastro daquela coisa. Foi aí que eu encontrei os bezerros. Eram 3, todos novos, que estavam pastando no campo mais próximo da casa. Eles estavam mortos, abertos bem no meio, do pescoço até a barriga. Era como se alguém tivesse usado uma faca muito afiada para cortar eles certinho. As vísceras estavam espalhadas ao redor, mas parecia que alguma coisa tinha comido só algumas partes específicas. O mais estranho eram as pegadas ao redor dos bezerros mortos. Não eram pegadas de bota ou de pé humano. Eram marcas fundas de garras na terra, com 4 dedos grandes que terminavam em pontas muito afiadas. As marcas eram tão fundas que dava para ver que aquela criatura era muito pesada e forte. O curral inteiro estava coberto dessas pegadas. Elas iam de um lado para o outro, como se a criatura tivesse andado bastante por ali durante a noite. Algumas pegadas estavam sobrepostas, mostrando que ela tinha voltado para o mesmo lugar várias vezes. Era como se ela tivesse feito uma espécie de ritual ali. O pior de tudo era o cheiro. Além do cheiro de sangue dos bezerros mortos, tinha outro odor no ar. Era cheiro de enxofre, como quando queima pólvora ou quando cai um raio muito perto. Esse cheiro ficou impregnado na fazenda por vários dias. Grudava na roupa, no cabelo, em tudo. Por mais que a gente lavasse, o cheiro não saía. Os outros funcionários da fazenda ficaram apavorados quando viram a cena. Alguns falaram que conheciam histórias parecidas de criaturas que atacavam o gado em outras fazendas da região. Mas ninguém nunca tinha visto uma coisa daquele tamanho e com aquela força. Os bezerros que foram mortos eram grandes e saudáveis, não eram animais fracos que podiam ser atacados facilmente. Passaram algumas semanas e a criatura não apareceu mais. Os cachorros voltaram ao normal, o cheiro de enxofre foi sumindo aos poucos e a vida na fazenda voltou à rotina. Mas eu nunca mais consegui dormir tranquilo. Toda noite, antes de deitar, eu verificava todas as portas e janelas.
Deixava a espingarda carregada do lado da cama e ficava atento a qualquer barulho estranho. Às vezes, quando está muito escuro e silencioso, eu tenho a impressão de que tem alguma coisa me observando de longe. É como se aqueles olhos amarelos ainda tivessem guardados na memória cada detalhe do meu rosto. Os cachorros também ficaram diferentes. Eles não se afastam mais da casa durante a noite e de vez em quando ficam olhando fixo para a escuridão do pasto, como se vissem alguma coisa que eu não consigo ver. O que eu sei é que aquela criatura me viu naquela noite. Ela gravou minha cara na memória dela, do mesmo jeito que eu nunca vou esquecer aqueles olhos amarelos brilhando no escuro. E por mais que ela nunca mais tenha aparecido, eu tenho certeza de que ela ainda está por aí, em algum lugar, esperando o momento certo para voltar. Era uma madrugada muito clara, dessas noites que dá para ver cada estrela no céu sem precisar forçar a vista. Eu estava na varanda tomando um café e olhando para o céu, coisa que sempre gostei de fazer quando não conseguia dormir. Mas de repente percebi que tinha alguma coisa estranha. As estrelas não estavam se mexendo. Pode parecer bobagem, mas quem costuma observar o céu sabe que as estrelas se movem devagar durante a noite por causa da rotação da Terra. É um movimento quase imperceptível, mas quando você fica olhando por muito tempo, consegue perceber. Só que naquela noite, as estrelas estavam completamente paradas, como se o céu tivesse congelado. Fiquei observando por uns 15 minutos, e elas continuavam exatamente na mesma posição. Era como se alguém tivesse parado o tempo, ou como se eu estivesse olhando para uma foto gigante do céu em vez do céu verdadeiro. A sensação era muito estranha, como se alguma coisa fundamental no universo tivesse quebrado. Foi aí que apareceu aquela luz azul no pasto. Era uma luz diferente de tudo que eu já tinha visto. Um azul muito intenso, como se fosse elétrico, que descia devagar do céu até quase tocar o chão. A luz não fazia barulho nenhum, não aquecia, não ventava, só descia silenciosa até parar uns 2 metros acima do capim. Meu sogro, que estava dormindo na casa de funcionário do outro lado do terreiro, acordou com o clarão da luz azul entrando pela janela do quarto dele. Ele saiu de casa e veio até onde eu estava, perguntando o que era aquela luz estranha no pasto. Eu disse que não sabia, mas que devia ser melhor ficar longe dali. Mas ele sempre foi um homem muito curioso, daqueles que não sossega enquanto não descobre o que está acontecendo. Mesmo eu tentando convencer ele a não ir, ele pegou uma lanterna e foi caminhando devagar em direção à luz azul. Eu fiquei na varanda observando, com medo de chegar perto, mas sem coragem de deixar ele ir sozinho. Quando meu sogro chegou perto da luz, ela começou a se mexer de um jeito estranho. Ficava mais alta, depois mais baixa, às vezes se alargava, às vezes ficava mais estreita. Era como se a luz tivesse reagido à presença dele, como se soubesse que ele estava ali. E ele ficou parado embaixo dela por uns 10 minutos, só olhando para cima. De onde eu estava, dava para ver que ele estava falando alguma coisa, mexendo a boca, mas eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. Parecia que ele estava conversando com a luz, fazendo perguntas ou respondendo a alguma coisa que só ele conseguia ouvir. Os gestos dele eram calmos, como se ele estivesse conversando com um amigo. Depois de um tempo, a luz começou a subir de volta para o céu, bem devagar, até desaparecer completamente. As estrelas voltaram ao movimento normal e a noite ficou igual era antes. Meu sogro ficou parado no pasto por mais alguns minutos, olhando para cima, e depois voltou caminhando para casa. Quando ele chegou perto da varanda, percebi que tinha alguma coisa diferente nele. Não conseguia dizer exatamente o que era, mas ele não parecia o mesmo homem que tinha saído dali 20 minutos antes. Caminhava de um jeito mais devagar, mais cuidadoso, como se tivesse aprendido alguma coisa importante. No dia seguinte, meu sogro acordou muito quieto.
Ele sempre foi um cara conversador que gostava de contar história e fazer piada. Mas naquela manhã, ele mal falou 2 palavras. Ficou sentado na varanda olhando para o horizonte com uma expressão muito séria no rosto, como se estivesse pensando em coisas profundas. Quando minha mulher perguntou para ele o que tinha acontecido na noite anterior, ele só disse que tinha visto eles. Não explicou quem eram eles, não quis dar detalhes, só repetia que eles estavam olhando e que sabiam de tudo. Falava isso com uma voz diferente, mais grave e pausada que o normal. Durante os dias seguintes, meu sogro continuou mudando. Os olhos dele ficaram avermelhados, como se ele não tivesse dormido direito, mas ele dizia que estava dormindo melhor do que nunca. E começou a falar coisas estranhas sobre a carne humana, dizendo que era o último estágio e que eles precisavam disso para continuar. Quando a gente perguntava o que ele queria dizer com essas frases, ele só sorria de um jeito estranho e falava que a gente ia entender quando chegasse a hora. Era um sorriso que não chegava até os olhos, frio e meio maluco, completamente diferente do jeito que ele sempre foi. Uma noite, quando ele começou a falar sobre colher as pessoas da fazenda, eu e minha mulher decidimos que precisávamos fazer alguma coisa. Tentamos conversar com ele, explicar que ele estava falando besteira, mas ele nos olhou com aqueles olhos vermelhos e disse que não éramos mais importantes para ele. Resolvemos amarrar ele na cadeira para tentar acalmar ele e talvez levar para o médico na cidade. Mas quando chegamos perto dele com a corda, ele simplesmente desapareceu. Não correu, não se escondeu, simplesmente sumiu da nossa frente como se tivesse se dissolvido no ar. Ficamos olhando para a cadeira vazia sem entender o que tinha acontecido. Ele ficou sumido por 3 dias. Procuramos por ele em toda a fazenda, perguntamos para os vizinhos, mas ninguém tinha visto ele. Era como se ele tivesse evaporado igual aquela luz azul na noite do encontro. No 3º dia, ele apareceu de volta, mas numa condição ainda pior do que antes. O corpo dele tinha marcas estranhas, feridas redondas no peito que pareciam ter sido feitas com ferro quente, todas cicatrizadas como se fossem muito antigas. E nas costas dele tinha um símbolo esculpido na pele, cortado fundo como uma tatuagem feita com faca. Era um desenho que eu nunca tinha visto, com linhas retas e curvas que formavam um padrão geométrico. Depois que ele voltou, os animais da fazenda começaram a ficar desesperados. As vacas, que sempre foram mansas e obedientes, começaram a correr para o outro lado do pasto toda vez que viam meu sogro se aproximando. Elas mugiam alto com medo, como se sentissem que ele não era mais a pessoa que elas conheciam. Uma manhã, acordei e todas as vacas tinham desaparecido da fazenda. Elas tinham quebrado a cerca e corrido para a mata, abandonando o pasto onde sempre ficavam. Nunca mais voltaram, mesmo quando tentamos procurar elas e trazer de volta. Era como se elas preferissem se perder na floresta a ficar perto do meu sogro. Desde aquela noite, o céu nunca mais pareceu natural. Mesmo nas noites mais claras, as estrelas ficam tremulando de um jeito estranho, como se fossem luzes artificiais com problema na energia. E às vezes, quando olho para o céu por muito tempo, tenho a impressão de que tem alguma coisa me observando de volta, escondida entre as estrelas. Meu cunhado sempre foi de caçar à noite, conhecia cada trilha e cada árvore do mato que fica atrás da nossa fazenda. Ele ia lá quase toda semana com a espingarda, caçar tatu, paca, essas coisas que aparecem depois que escurece. Era um cara experiente, que nunca se perdia, nem tinha medo de andar sozinho pela mata fechada. Foi numa tarde de domingo que eu e ele resolvemos dar uma caminhada pelo mato para verificar se tinha algum animal fazendo estrago na cerca. Andamos uns 20 minutos por uma trilha que a gente conhecia bem, quando chegamos numa clareira pequena, onde tinha uma pedra grande, lisa,
como se fosse uma mesa de pedra natural. Em cima dessa pedra tinha uma coisa que me deixou sem palavras. Era uma pele humana inteira, esticada como se fosse um couro de boi posto para secar. Dava para ver perfeitamente o formato de uma pessoa. Os braços, as pernas, o tronco, até os dedos das mãos e dos pés. Era como se alguém tivesse tirado a pele de uma pessoa, igual tira a pele de um animal abatido. O mais estranho é que não tinha sangue nenhum na pele, nem na pedra. Ela estava limpa, como se tivesse sido lavada antes de ser colocada ali. A cor era meio amarelada, como pergaminho velho, e dava para ver todas as marcas que uma pele normal tem. As rugas, as sardas, até algumas cicatrizes pequenas. Ao redor da pedra, no chão de terra batida da clareira, tinha marcas estranhas. Eram riscos fundos, como se alguma coisa com garras muito afiadas tivesse arranhado o chão com força. As marcas formavam um círculo ao redor da pedra, e algumas eram tão fundas que dava para enfiar o dedo dentro dos sulcos. Meu cunhado ficou mais assustado que eu. Ele conhecia aquela clareira há anos, passava por ali direto quando ia caçar e nunca tinha visto nada parecido. A gente resolveu sair dali rapidinho e voltar para a fazenda para decidir o que fazer com aquilo. Naquela noite, meu cunhado disse que ia caçar como sempre, mas eu tentei convencer ele a não ir. Tinha alguma coisa muito errada naquela clareira, e eu achava que não era seguro andar pelo mato depois de ter achado aquela pele. Mas ele não me ouviu. Disse que não era homem de ter medo de assombração. Ele saiu de casa lá pelas 8 horas da noite, com a espingarda carregada e a lanterna. Falou que ia ficar só umas 2 horas no mato e que voltava antes da meia-noite. Mas quando deu 1 hora da manhã e ele não tinha chegado, comecei a ficar preocupado. No dia seguinte, quando o sol nasceu e ele ainda não tinha voltado, organizei uma busca com outros funcionários da fazenda. Conhecíamos bem aquele mato, então não devia ser difícil achar ele. Começamos pela trilha que ele sempre usava para ir caçar, seguindo os rastros que ele tinha deixado na terra mole. Encontramos a espingarda dele caída no meio do caminho, mais ou menos na metade da distância entre a fazenda e a clareira da pedra. A arma estava intacta, ainda carregada, como se ele tivesse deixado ela cair de repente. Não tinha marca de luta, não tinha sangue, não tinha nada que explicasse por que ele tinha largado a espingarda ali. Continuamos procurando por ele o dia inteiro, mas não achamos nem rastro. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar depois de largar a espingarda. Gritamos o nome dele, procuramos em cada moita, em cada buraco, mas não tinha sinal dele em lugar nenhum. Quando voltamos para a clareira da pedra, encontramos outra pele humana esticada ali. Dessa vez era uma pele diferente, menor que a primeira, e tinha alguma coisa escrita nela. Alguém tinha riscado com unha um nome na parte que seria o peito da pele. Era o apelido do meu cunhado, escrito com letras tortas e irregulares. A visão daquela segunda pele com o nome dele escrito me deixou desesperado. Era óbvio que alguma coisa tinha acontecido com ele e que essa coisa estava relacionada com aquelas peles estranhas. Chamei a polícia, mas eles não conseguiram explicar o que eram aquelas peles nem de onde tinham vindo. Alguns dias antes de desaparecer, meu cunhado tinha me contado uma coisa estranha que ele viu durante uma das caçadas dele. Ele disse que tinha visto um bicho correndo em 4 patas pela mata, mas que depois parou e ficou de pé, igual gente. Segundo ele, a criatura tinha uma respiração pesada e um cheiro forte de carne crua. Ele falou que ficou observando a criatura de longe por alguns minutos, tentando entender o que era aquilo. O bicho ficava alternando entre andar de 4 e ficar em pé, como se não soubesse qual era a posição certa. E toda vez que ficava em pé, parecia que estava farejando o ar, como se estivesse procurando alguma coisa. Depois que meu cunhado desapareceu, comecei a ter pesadelos com aquela história que ele me contou. Sonhava com uma criatura que não sabia se era gente ou bicho, correndo pela mata e coletando peles humanas para algum propósito terrível. Acordava suando frio,
com a sensação de que alguma coisa estava me observando pela janela. Passaram algumas semanas e eu resolvi voltar à clareira, mesmo com medo, para ver se tinha mais alguma pele lá. Quando cheguei, a pedra estava limpa, mas ao redor dela tinha mais marcas de garras no chão. E numa árvore próxima, alguém tinha entalhado na casca outros nomes de pessoas da região. Reconheci alguns dos nomes. Eram de pessoas que tinham desaparecido nos últimos anos, casos que a polícia nunca conseguiu resolver. Todos eram homens que gostavam de caçar ou pescar sozinhos, que conheciam bem a mata e não tinham medo de andar por ali durante a noite. Desde então, nunca mais voltei naquela clareira, nem deixei ninguém da minha família andar sozinho pelo mato. Contei a história para alguns vizinhos e descobri que outras pessoas da região também tinham achado peles humanas em lugares diferentes da mata. Sempre nas mesmas condições, limpas, sem sangue, esticadas em pedras como se fossem postas para secar. O que aconteceu com meu cunhado? Nunca soube. A polícia arquivou o caso como desaparecimento sem explicação. Mas eu tenho certeza de que alguma coisa naquela mata está coletando pessoas, tirando a pele delas e deixando como uma espécie de troféu. E enquanto houver gente disposta a andar sozinha pela floresta, essa coisa vai continuar fazendo o que faz. Foi o meu filho que achou primeiro aquela coisa pendurada na árvore grande que fica no meio do terreiro da fazenda. Era um boneco feito de palha seca e cipó, do tamanho de uma criança pequena, pendurado num galho grosso, bem no alto. O rosto dele era só 2 buracos para o olho e um risco para o nariz, mas mesmo assim dava um arrepio olhar para ele balançando no vento. A gente pensou que fosse alguma simpatia que alguém tinha feito, dessas coisas de macumba ou benzimento que o pessoal da roça às vezes faz quando quer proteger a propriedade. Tinha alguns vizinhos que eram meio supersticiosos e sempre faziam esses rituais quando aparecia problema na fazenda. Então não demos muita bola para o boneco, deixamos ele lá mesmo. Mas depois de alguns dias, o boneco começou a incomodar. Não sei explicar direito o porquê, mas toda vez que eu passava perto da árvore, sentia como se ele estivesse me olhando. Era uma sensação estranha, como se aqueles buracos vazios do rosto conseguissem me acompanhar enquanto eu andava pelo terreiro. Minha mulher também começou a reclamar do boneco. Ela dizia que não conseguia estender roupa no varal porque se sentia observada por ele. E os cachorros da fazenda, que sempre corriam livre pelo terreiro, começaram a evitar aquela área. Eles davam a volta grande só para não passar embaixo da árvore onde o boneco estava pendurado. Depois de uma semana aguentando aquela coisa, resolvi queimar o boneco. Peguei ele de manhã cedo, quando estava saindo para trabalhar, e joguei numa fogueira que sempre mantínhamos acesa perto do galpão. A palha pegou fogo rapidinho, e em poucos minutos não sobrou nada além de cinzas e alguns pedaços de cipó meio queimados. Achei que tinha resolvido o problema, mas no dia seguinte as coisas começaram a ficar estranhas dentro de casa. O fogo do fogão, a lenha começou a apagar sozinho, mesmo com a lenha seca e bem acesa. Minha mulher acendia de manhã para fazer café. E quando voltava para a cozinha, alguns minutos depois, o fogo tinha apagado completamente. Durante o dia, a gente ouvia barulhos no teto da casa, como se alguém estivesse andando em cima das telhas. Era um barulho de passos, mas muito leves, como se fosse uma criança correndo de um lado para o outro. Toda vez que subia no telhado para verificar, não tinha nada lá. Nem pombo, nem gato, nem nada que pudesse estar fazendo aquele barulho. As crianças começaram a ficar com medo de dormir sozinhas. Elas falavam que ouviam sussurros vindo do teto do quarto delas, como se alguém estivesse conversando baixinho lá em cima. E durante a madrugada, quando tudo estava em silêncio, dava para ouvir claramente os passos andando de um cômodo para o outro. Foi numa noite de sexta-feira que a gente ouviu aquele grito pela primeira vez. Era quase meia-noite quando um som terrível cortou o silêncio da fazenda.
Era como se fosse um grito de criança, mas misturado com som de bicho ferido. Um berro agudo e desesperado que durou uns 5 segundos e depois parou de repente. O grito era tão alto e assustador que acordou todo mundo na casa. Os cachorros começaram a latir desesperadamente, as galinhas no galinheiro ficaram agitadas e até o gado no pasto começou a mugir nervoso. Era como se todos os animais da fazenda tivessem sentido que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. No dia seguinte, quando fui fazer a ronda matinal pelo gado, encontrei outro boneco de palha pendurado na mesma árvore. Era igualzinho ao primeiro, feito da mesma palha seca e cipó, com os mesmos buracos no rosto. Mas dessa vez tinha uma diferença que me deixou gelado de medo. O boneco estava usando o meu chapéu na cabeça. Era o meu chapéu de couro que eu sempre usava para trabalhar, que tinha ficado pendurado num prego na varanda na noite anterior. Não sei como aquela coisa conseguiu pegar meu chapéu e colocar na cabeça dela, mas lá estava ele, bem encaixado, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Quando cheguei mais perto para examinar o boneco, vi que tinha alguma coisa costurada no peito dele. Era um dente humano, grande, como se fosse de um adulto, preso na palha com um fio de linha preta. O dente estava amarelado e parecia velho, como se tivesse ficado muito tempo enterrado na terra. Dessa vez, eu não queimei o boneco. Alguma coisa me dizia que não era uma boa ideia fazer isso de novo. Deixei ele lá pendurado e resolvi procurar ajuda de alguém que entendesse dessas coisas sobrenaturais. Mas antes que eu conseguisse achar alguém, começaram a acontecer coisas ainda piores. Toda vez que acendíamos uma fogueira na fazenda, seja para queimar lixo, para fazer churrasco ou só para aquecer nas noites frias, o fogo começava a soltar gritos abafados. Eram os mesmos gritos que ouvíamos na primeira noite, mas mais baixos, como se viessem de dentro das chamas. Era terrível tentar fazer um churrasco ou uma fogueira e ouvir aqueles berros saindo do meio do fogo. Os gritos eram tão reais que às vezes eu olhava ao redor pensando que tinha alguma criança ou bicho ferido por perto. Mas não era. Os gritos vinham mesmo das chamas, como se o fogo tivesse ganhado vida e voz. Os vizinhos começaram a comentar sobre os gritos que vinham da nossa fazenda. Alguns falaram que ouviam os berros até nas casas deles, principalmente nas noites de vento forte, quando o som carregava mais longe. A nossa propriedade ficou conhecida na região como o lugar dos gritos, e muita gente começou a evitar passar por ali depois do anoitecer. Tentei tirar o segundo boneco da árvore algumas vezes, mas toda vez que eu chegava perto dele, começava a sentir uma tontura terrível e uma náusea que me deixava sem força. Era como se alguma coisa tivesse me empurrando para longe, não deixando eu chegar perto o suficiente para alcançar ele. Chamei o padre da cidade para benzer a fazenda, mas quando ele chegou perto da árvore, aconteceu a mesma coisa comigo. Ele começou a passar mal e teve que ir embora antes de conseguir fazer a bênção. Falou que nunca tinha sentido uma presença tão forte e negativa quanto aquela. Depois de 6 meses convivendo com essa situação, a gente acabou se acostumando com os gritos do fogo e com o boneco na árvore. As crianças aprenderam a não brincar perto dali, e os animais continuaram evitando aquela área. A vida na fazenda continuou, mas nunca mais foi a mesma. O boneco ainda está lá, pendurado na árvore, sempre com o meu chapéu na cabeça e o dente costurado no peito. Às vezes, quando o vento bate forte, ele gira devagar, como se estivesse olhando para todos os lados da fazenda. E toda a fogueira que acendemos ainda solta aqueles gritos abafados, lembrando a gente de que tem alguma coisa muito errada neste lugar. Tinha uns tempos que os animais da fazenda estavam morrendo de um jeito muito estranho. Não era doença, não era ataque de onça ou de cachorro do mato. Os bichos simplesmente apareciam mortos no pasto, mas sempre só restavam os ossos. A carne, o couro,
Tudo tinha sumido durante a noite, deixando só o esqueleto certinho, como se tivesse sido limpo por um profissional. No começo, a gente pensou que fossem abutres ou outros bichos carniceiros que estavam comendo os animais depois que eles morriam. Mas daí percebemos que os animais estavam sendo mortos por alguma coisa, porque apareciam sempre em bom estado na noite anterior e amanheciam mortos. E além disso, nunca víamos urubu ou qualquer outro bicho perto dos ossos. O patrão estava ficando preocupado porque já tinha perdido várias cabeças de gado daquele jeito. Eram sempre os animais mais novos e saudáveis que morriam, nunca os mais velhos ou fracos. Era como se alguma coisa estivesse escolhendo especificamente os melhores animais da fazenda para atacar. Uma noite, eu resolvi ficar acordado para tentar descobrir o que estava acontecendo. Me escondi no galinheiro com uma espingarda e uma lanterna e fiquei esperando. Era uma noite sem lua, bem escura, e o silêncio era total. Nem os grilos estavam cantando, o que já era um sinal de que tinha alguma coisa errada. Lá pela meia-noite comecei a ouvir um barulho estranho, vindo do lado de fora. Era como se alguma coisa tivesse se arrastando pelo chão, fazendo um som molhado e nojento. O barulho ia ficando mais próximo do galinheiro, e eu podia sentir que as galinhas estavam ficando agitadas no poleiro. Quando finalmente tive coragem de espirar pela fresta da parede do galinheiro, vi uma coisa que me deixou gelado de horror. Era uma criatura do tamanho de um homem, mas sem pele nenhuma. Dava para ver todos os músculos expostos, vermelhos e brilhantes, como se tivessem sido descascados há pouco tempo. A cabeça da criatura não tinha cabelo, só massa muscular exposta, e os olhos eram 2 buracos fundos e escuros. Não tinha pálpebras, não tinha sobrancelhas, só aqueles buracos negros que pareciam olhar através de tudo. O corpo inteiro dela tremia, como se tivesse febre muito alta ou como se os músculos tivessem vida própria. Ela se movia de um jeito estranho, meio cambaleando, como se não conseguisse controlar direito os movimentos. Os braços balançavam soltos dos lados do corpo, e ela deixava um rastro de líquido escuro no chão por onde passava. Era como se os músculos expostos tivessem sangrando ou soltando algum tipo de secreção. Quando a criatura chegou perto do galinheiro, ela parou e ficou ali parada por alguns segundos, como se estivesse sentindo o cheiro das galinhas lá dentro. Daí ela virou a cabeça na minha direção, daquele jeito estranho que só consegue fazer quem não tem pele no pescoço, e me olhou diretamente nos olhos. Foi nesse momento que ela soltou um guincho terrível, agudo e estridente como unha raspando no quadro. O som era tão alto e desagradável que me deu vontade de tapar os ouvidos e sair correndo dali. Mas o pior foi o que aconteceu com as galinhas quando elas ouviram aquele guincho. Todas as galinhas do galinheiro enlouqueceram ao mesmo tempo. Começaram a bater a cabeça contra as paredes de madeira com força, como se quisessem se matar. Era um barulho horrível de osso batendo na madeira, misturado com o guinchado desesperado das aves. Em poucos minutos, a maioria delas estava morta no chão do galinheiro. Eu fiquei tão apavorado que deixei cair a lanterna. Quando ela bateu no chão e a luz se apagou, saí correndo no escuro em direção à casa. Podia ouvir a criatura atrás de mim, fazendo aquele som molhado de arrastamento, mas não tive coragem de olhar para trás para ver se ela estava me seguindo. Quando cheguei na casa, a primeira coisa que fiz foi trancar a porta com a chave e empurrar um móvel pesado na frente dela. Fiquei ali encostado na porta, suando frio e com o coração batendo que parecia que ia explodir. Podia ouvir a criatura lá fora, circulando a casa, sempre fazendo aquele barulho nojento. No dia seguinte, quando o sol nasceu e tive coragem de sair de casa, a primeira coisa que fiz foi ir verificar o galinheiro. A cena era terrível. Todas as galinhas estavam mortas, mas não do jeito normal. Elas tinham batido a cabeça contra a parede com tanta força que algumas tinham rachado o crânio. Era como se tivessem enlouquecido de medo. Mas o mais estranho era a cerca do galinheiro.
Ela estava aberta, com o arame cortado certinho, mesmo tendo sido trancada com corrente na noite anterior. A corrente estava partida no meio, mas não parecia ter sido cortada com ferramenta. Era como se alguma coisa tivesse puxado ela até quebrar. Fui procurar o caseiro da fazenda para contar o que tinha acontecido, mas não achei ele em lugar nenhum. A casa dele estava aberta, a cama não tinha sido dormida, e parecia que ele tinha saído com pressa, deixando tudo para trás. Ou então, alguma coisa tinha levado ele durante a noite. Quando entrei no quarto onde ele dormia, encontrei uma cena que nunca vou esquecer. No lugar onde ficava a cama dele, só tinha um monte de ossos humanos espalhados pelo chão. Eram ossos limpos, sem nenhum pedaço de carne, como se tivessem sido descarnados com muito cuidado. E ainda estavam quentes, como se tivessem acabado de sair de dentro de um corpo vivo. A roupa dele estava ali, dobrada certinha numa cadeira, como se ele tivesse tirado tudo antes de se deitar. Mas em vez de um corpo na cama, só havia aqueles ossos quentes espalhados pelo chão. Era como se alguma coisa tivesse comido toda a carne e deixado só o esqueleto. Depois daquele dia, não aguentei mais ficar na fazenda. Pedi as contas e fui embora no mesmo dia, sem nem esperar receber o salário. Não queria ficar nem mais uma noite naquele lugar. Até hoje, quando lembro daquela criatura sem pele e dos ossos quentes do caseiro, me dá um frio na barriga. Soube depois que a fazenda foi abandonada. O patrão não conseguiu mais funcionários que quisessem trabalhar lá depois do que aconteceu. Dizem que até hoje aparecem animais mortos naquela região, sempre só os ossos, sempre limpos, como se tivessem sido descarnados por alguma coisa que sabe exatamente o que está fazendo. Do lado da nossa fazenda tinha uma montanha que sempre foi meio assombrada, segundo as pessoas mais velhas da região. Era uma elevação grande, coberta de mata fechada, que ficava bem escura mesmo durante o dia. A gente evitava subir lá, não porque fosse perigoso, mas porque tinha alguma coisa naquele lugar que deixava todo mundo desconfortável. Numa noite de lua nova, quando tudo estava bem escuro, eu e meu primo estávamos na varanda conversando sobre o serviço do dia seguinte. O tempo estava calmo, sem vento, e dava para ouvir só os grilos cantando e o barulho distante do gado no pasto. Era uma noite comum, igual a tantas outras. Foi quando apareceu aquela luz no topo da montanha. No começo, parecia uma fogueira comum, como se alguém tivesse acendido uma lamparina lá em cima. Mas conforme a gente foi observando, deu para perceber que não era fogo normal. A luz era dourada, muito brilhante, e ficava se mexendo de um jeito estranho. Em vez de ficar parada como uma fogueira fica, ela começou a flutuar para cima e para baixo, fazendo movimentos lentos, como se fosse uma dança. Depois, começou a girar em espiral, subindo e descendo pela encosta da montanha. Era hipnotizante de assistir, como se a luz tivesse vida própria. Meu primo ficou fascinado com aquilo. Ele não conseguia tirar os olhos da luz e ficava falando que queria subir a montanha para ver de perto o que era. Eu tentei convencer ele de que era melhor ficar quieto, que podia ser alguma coisa perigosa, mas ele não me escutava. Estava como se tivesse enfeitiçado por aquela luz dourada. A luz continuou dançando na montanha por mais ou menos uma hora. Ela subia até o topo, descia pela lateral, fazia círculos no ar, sempre com aquele brilho dourado muito intenso. Não fazia barulho nenhum, era completamente silenciosa. E quanto mais tempo passava, mais meu primo ficava encantado com ela. Quando a luz finalmente desapareceu, meu primo se levantou da cadeira e disse que ia subir a montanha na manhã seguinte para investigar. Eu insisti para ele não fazer isso. Lembrei das histórias que os mais velhos contavam sobre aquele lugar, mas ele estava decidido. Falou que era só curiosidade e que não ia acontecer nada. No dia seguinte, logo cedo, ele pegou uma mochila com água e comida e foi subir a montanha. Eu ofereci para ir junto, mas ele disse que preferia ir sozinho, que ia ser mais rápido.
Combinamos que, se ele não voltasse até o final da tarde, eu ia subir atrás dele. Foi a última vez que vi meu primo vivo. O dia passou e ele não voltou. Quando começou a escurecer, peguei uma lanterna e comecei a subir a trilha que levava ao topo da montanha. Era uma subida difícil, com muita pedra solta e galhos no caminho. Conforme fui subindo, comecei a encontrar alguns pertences dele. Primeiro a mochila, depois a garrafa de água, como se ele tivesse largado tudo pelo caminho. Quando cheguei numa clareira que ficava quase no topo da montanha, achei as botas dele. Estavam uma do lado da outra, bem arrumadas, como se ele tivesse tirado elas com cuidado antes de continuar caminhando. Mas ao lado das botas tinha uma coisa muito estranha. A pedra onde elas estavam apoiadas parecia ter derretido. A rocha, que devia ser granito duro, estava com uma parte meio derretida, como se tivesse sido exposta a um calor muito intenso. A superfície estava lisa e brilhante, diferente do resto da pedra, que era áspera e opaca. Era como se alguma coisa muito quente tivesse tocado ali e moldado a pedra como se fosse cera. Procurei por ele o resto da noite e o dia inteiro seguinte, mas não achei nem rastro. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado no ar. A polícia veio, trouxe cachorro farejador, organizou busca com várias pessoas, mas nunca encontraram nada. Meu primo tinha desaparecido completamente. Alguns dias depois, fui conversar com o seu Zé, um velho que morava na região há mais de 80 anos. Ele conhecia todas as histórias e lendas da nossa área. Quando contei para ele sobre a luz dourada e o desaparecimento do meu primo, ele ficou muito sério e falou que eu tinha sorte de não ter subido junto. Segundo o seu Zé, aquela luz aparecia na montanha desde que ele era criança. Sempre que ela descia do topo, alguém desaparecia. Podia ser caçador, podia ser funcionário de fazenda, podia ser qualquer pessoa que resolvesse investigar. A luz atraía as pessoas como um ímã, e quem seguia ela nunca mais voltava. Ele me explicou que quando a luz aparecia, era melhor trancar todas as portas da casa e cobrir todos os espelhos com pano. Segundo ele, a luz conseguia entrar na casa através dos espelhos e encantar as pessoas mesmo à distância. Por isso era importante cobrir qualquer superfície que refletisse. O seu Zé também contou que algumas pessoas que seguiram a luz voltaram, mas mudaram completamente. Ficaram mudas, com o olhar perdido, como se tivessem visto alguma coisa que quebrou a mente delas. Essas pessoas nunca mais foram as mesmas. Viviam como se tivessem perdido a alma em algum lugar. Depois daquela conversa, comecei a prestar mais atenção nas noites em que a luz aparecia. Ela não tinha data certa. Aparecia de vez em quando, sempre na lua nova, sempre no mesmo lugar da montanha. E toda vez que ela aparecia, eu trancava a casa, cobria os espelhos com lençol e ficava quieto até ela ir embora. Uma vez, esqueci de cobrir o espelho do banheiro quando a luz apareceu. Fui escovar os dentes antes de dormir e quando olhei no espelho, vi o reflexo da luz dourada atrás de mim. Por um segundo, senti uma vontade louca de sair da casa e subir a montanha. Era como se uma voz na minha cabeça tivesse me chamando para ir até lá. Consegui me controlar e cobri o espelho rapidamente, mas fiquei a noite inteira acordado, lutando contra aquela vontade de sair de casa. Era uma sensação terrível, como se alguma coisa tivesse tentado tomar conta da minha mente. Agora eu entendo por que meu primo não conseguiu resistir àquela atração. Até hoje, quando a luz dourada aparece na montanha, os animais da fazenda ficam inquietos. Os galos param de cantar, as galinhas se escondem no poleiro e os bois ficam agitados no pasto. É como se eles sentissem que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Até a terra parece tremer levemente quando a luz está dançando lá em cima. Durante uma seca terrível que durou mais de 6 meses, quando nem uma gota de chuva caía e os pastos estavam amarelos como palha,
Apareceu um velho na estrada que passava em frente à fazenda. Era meio-dia, com um sol escaldante que derretia até o asfalto, quando eu vi ele caminhando devagar pela estrada de terra. O homem era magro como um galho seco. Parecia que se você encostasse nele, ele ia quebrar igual madeira podre. A pele dele era toda enrugada e escura, como couro de animal que ficou muito tempo no sol. Dava para ver que ele estava com muita sede, porque caminhava arrastando os pés e balançava de um lado para o outro, como se fosse cair a qualquer momento. Quando ele chegou perto do portão da fazenda, parou e começou a fazer gestos com a mão, apontando para a boca. Era óbvio que ele estava pedindo água, mas tinha alguma coisa estranha nele que me deu um frio na barriga. Os olhos dele eram muito fundos, como se tivessem afundado para dentro da cabeça, e a boca parecia que tinha sido colada por dentro. Ele tentava falar, mexia os lábios, mas não saía som nenhum. Era como se a língua dele tivesse grudado no céu da boca. Vez ou outra, soltava um gemido baixinho, mas era só isso. Os gestos dele ficavam cada vez mais desesperados, apontando para a boca, para o peito, para o céu, como se estivesse implorando por socorro. Eu sei que devia ter dado água para ele. Qualquer pessoa com um pingo de humanidade faria isso. Mas tinha alguma coisa muito errada naquele homem que me deixou com medo. Talvez fosse o jeito que ele olhava, ou aquela aparência de múmia que dava arrepio. Fiz que não vi e entrei para dentro de casa, deixando ele ali na estrada. Outros funcionários da fazenda também viram o velho durante os dias seguintes. Ele ficava caminhando para lá e para cá na frente da porteira, sempre fazendo os mesmos gestos, sempre pedindo água, sem conseguir falar. Mas ninguém teve coragem de se aproximar dele. Tinha alguma coisa nele que espantava as pessoas. Depois de uns 3 dias, o velho sumiu da estrada. A gente pensou que ele tinha ido embora ou que alguém de outra fazenda tinha ajudado ele. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. No 4º dia depois que ele desapareceu, o poço da fazenda secou completamente. Era um poço artesiano que nunca tinha secado antes, nem nas piores secas que já aconteceram na região. Ele sempre deu água abundante e limpa para toda a fazenda. Mas de uma hora para outra, a bomba começou a puxar só ar. Quando descemos para ver o que estava acontecendo, o poço estava completamente seco, como se nunca tivesse tido água lá. Daí começaram a morrer os porcos, um por dia, sempre de manhã cedo. Quando a gente ia dar comida para eles, encontrava um morto no chiqueiro. Mas não era uma morte normal. Os porcos estavam com a pele toda enrugada e ressecada, como se toda a água do corpo deles tivesse evaporado durante a noite. Os ossos ficavam saltando para fora da pele, fazendo saliências estranhas que davam nojo de ver. Era como se o corpo deles tivesse murchado igual uma fruta que fica muito tempo no sol. O pior é que não tinha marca de ferida, não tinha sangue, não tinha nada que explicasse por que eles tinham morrido daquele jeito. Uma manhã, quando fui verificar o paiol onde guardávamos o milho, encontrei uma coisa que me deixou gelado de medo. Na parede de barro do paiol tinha uma marca de mão afundada na parede. Não era uma marca comum, feita com tinta ou sujeira. A mão tinha sido pressionada no barro com tanta força que afundou alguns centímetros. A marca era de uma mão muito magra, com dedos compridos e ossudos. Dava para ver perfeitamente o formato de cada dedo, cada linha da palma. Mas o mais assustador é que a mão parecia estar murcha, como se fosse de uma pessoa muito velha e desidratada. Era exatamente do tamanho da mão daquele velho que tinha aparecido na estrada. Resolvi cavar ali atrás do paiol, bem no lugar onde estava a marca da mão. Não sei por que fiz isso. Foi como se alguma coisa me empurrasse para cavar naquele lugar. Peguei uma enxada e comecei a abrir um buraco na terra dura e ressecada pela seca. Depois de cavar uns 2 metros, a enxada bateu em alguma coisa sólida. Era um corpo enterrado ali, mas sem caixão, sem nada. O corpo estava mumificado, completamente seco, com a pele grudada nos ossos. Era um homem. Dava para ver pelas roupas velhas e rasgadas que ainda estavam no corpo. O mais estranho é que o corpo estava numa posição estranha,
com os braços esticados para cima, como se a pessoa tivesse tentado sair da terra mesmo depois de morta. E a expressão no rosto era terrível, com a boca aberta como se tivesse morrido gritando, pedindo socorro. Pelos pedaços de roupa e alguns objetos que achei junto com o corpo, deu para perceber que ele tinha sido enterrado ali há muitos anos. Provavelmente era algum funcionário de fazenda que tinha morrido há décadas e foi enterrado sem reza, sem ritual, sem nada. Só jogado num buraco como se fosse lixo. Depois que achei o corpo, as coisas pioraram ainda mais na fazenda. O velho ressequido começou a aparecer de novo, mas agora ele não ficava só na estrada. Ele aparecia nos lugares mais inesperados. Dentro do curral, no meio da plantação, às vezes até perto da casa, sempre fazendo os mesmos gestos desesperados pedindo água. Os animais ficavam apavorados quando ele aparecia. Os bois corriam para o outro lado do pasto. As galinhas se escondiam embaixo dos poleiros e os cachorros se encolhiam e ficavam tremendo. Era como se eles sentissem que aquilo não era mais um ser humano comum. Tentei algumas vezes dar água para ele, enchendo um balde e deixando perto dos lugares onde ele costumava aparecer. Mas a água sumia durante a noite e no dia seguinte o balde estava seco, com o fundo rachado como se tivesse ficado no sol por semanas. A seca continuou por mais 2 meses depois disso, muito pior do que antes. Todos os outros poços da região secaram, os rios viraram só areia, e muita gente teve que abandonar as fazendas porque não conseguia mais criar gado sem água. Foi a pior seca que já vi na minha vida. Quando finalmente começou a chover de novo, o velho sumiu mais uma vez. Mas eu sei que ele não foi embora definitivamente. Ele está ali, rondando a fazenda, esperando a próxima pessoa que negar água para alguém com sede. E quando isso acontecer, ele volta para cobrar do jeito dele. A tarde estava muito quente e sem vento nenhum quando aquilo apareceu. Eu estava sentado na sombra da varanda, tomando um café e observando as galinhas no terreiro. O tempo estava parado, daqueles dias que nenhuma folha se mexe. Daí, do nada, começou a se formar um redemoinho bem no meio do terreiro da casa. No começo, era só um pouquinho de poeira subindo, como quando passa um carro na estrada de terra. Mas aí, a coisa foi crescendo, pegando força, levantando mais terra e folhas secas. O estranho é que não tinha vento nenhum no resto da fazenda. Era só ali, naquele ponto exato do terreiro, que o ar estava girando como louco. Conforme o redemoinho foi crescendo, eu comecei a ver que tinha alguma coisa dentro dele. No meio da poeira e das folhas que rodavam, dava para distinguir uma silhueta escura. Era uma figura alta e magra, que girava junto com o vento, mas de um jeito diferente, como se ela estivesse controlando tudo aquilo. A figura tinha uma forma estranha, meio torta. Parecia que ela tinha só um pé, porque ficava pulando de um lado para o outro dentro do redemoinho. Os braços eram compridos demais para o corpo, finos como vara de pescar, e ficavam balançando de um jeito meio maluco enquanto ela girava. E daí começou aquela risada. Era uma gargalhada aguda e irritante, como se alguém tivesse achando muito engraçado alguma desgraça. A voz vinha de dentro do redemoinho, mas ecoava por toda a fazenda. Era tão alta que até os animais ficaram agitados. As galinhas começaram a correr de um lado para o outro. Os porcos ficaram grunhindo alto. E os bois no pasto começaram a mugir nervosos. A coisa dentro do redemoinho começou a falar, mas era muito rápido, como se tivesse com pressa de dizer tudo de uma vez. Eu não conseguia entender as palavras direito, mas o tom era de zombaria, como se ela tivesse caçoando de mim, da fazenda, de tudo. Era uma voz estridente que machucava os ouvidos. Fiquei com tanto medo que corri para dentro de casa para tentar me proteger. Fechei todas as janelas rapidamente, mesmo com o calor terrível que estava fazendo.
mas não adiantou nada. O redemoinho foi crescendo mais e mais, e a pressão do vento começou a empurrar a porta da frente. De repente, a porta arrebentou sozinha. Não foi como se alguém tivesse chutado ou empurrado. A madeira simplesmente rachou no meio e as dobradiças saíram da parede. O vento entrou dentro de casa com uma força impressionante, levantando tudo que não estava pregado no chão. A mesa da cozinha virou, as cadeiras voaram, os pratos que estavam no armário caíram todos e quebraram no chão. Até a geladeira velha, que pesava 1 tonelada, se mexeu alguns centímetros. Era como se um furacão tivesse entrado dentro de casa. Mas lá fora, o resto da fazenda continuava sem vento nenhum. Eu me escondi atrás do sofá, tampando os ouvidos, para tentar diminuir o barulho daquela risada infernal. A criatura continuava falando rápido e gargalhando, e agora parecia que ela estava bem dentro da sala comigo. Sentia como se ela tivesse me vendo, mesmo eu estando escondido. O redemoinho durou uns 10 minutos, mas pareceu uma eternidade. Depois foi diminuindo aos poucos até que parou completamente. O silêncio que veio depois foi quase pior que o barulho, porque era um silêncio pesado, como se todos os bichos da fazenda tivessem morrido de uma vez. Quando finalmente tive coragem de sair de trás do sofá e olhar para fora, a destruição era terrível. O terreiro estava completamente virado do avesso. A terra, que antes era lisa e batida, agora estava toda revirada, com buracos e montes espalhados por todo lado. As plantas do jardim tinham sido arrancadas pela raiz e jogadas longe. Mas o pior era a plantação. Toda a roça de milho que estava crescendo bonita do lado da casa, agora estava destruída. As plantas tinham sido arrancadas do chão e jogadas de qualquer jeito. Algumas estavam de cabeça para baixo, com as raízes para o alto. Outras tinham sido partidas no meio ou torcidas como se fossem barbante. No centro do terreiro, bem onde tinha começado o redemoinho, havia um círculo perfeito de terra queimada. O chão ali estava preto como carvão, e quando pisei nele, ainda estava quente. Nada crescia naquele círculo. Era como se alguma coisa tivesse sugado toda a vida daquela terra. E bem no meio desse círculo queimado, tinha um gorro vermelho jogado no chão. Era um gorro pequeno, como aqueles que duende usa nos desenhos, mas estava todo sujo e manchado de sangue. O tecido estava velho e rasgado, como se fosse muito antigo. O cheiro que vinha dele era horrível, como carne podre. Ninguém da fazenda quis chegar perto daquele gorro. Até os cachorros, que normalmente pegam qualquer coisa que acham pelo chão, ficavam longe do círculo queimado. Quando o vento batia no gorro, ele se mexia um pouquinho, mas parecia que tinha vida própria, como se fosse um bichinho ferido. Nos dias seguintes, outras coisas estranhas começaram a acontecer. As galinhas pararam de botar ovos, os porcos não queriam comer e as vacas davam menos leite. Era como se todos os animais tivessem ficado assustados com o que aconteceu e não conseguissem voltar ao normal. À noite, quando tudo estava quieto, às vezes dava para ouvir uma risadinha baixinha vindo do terreiro. Não era alta como naquele dia, mas era a mesma gargalhada irritante. E quando eu ia ver o que era, o gorro vermelho estava numa posição diferente, como se alguém tivesse mexido nele. Uma vez, um funcionário mais corajoso tentou pegar o gorro com uma vara comprida para jogar ele longe. Mas na hora que a vara tocou no tecido, ela pegou fogo sozinha. O homem teve que jogar ela no chão e pisar em cima para apagar as chamas. Depois disso, ninguém mais tentou mexer naquilo. Com o tempo, o círculo de terra queimada foi crescendo. Todo mês ele ficava um pouquinho maior, matando o capim ao redor. E o gorro continuava lá, sempre sujo de sangue, sempre com aquele cheiro horrível. Parecia que ele estava esperando alguma coisa, ou alguém. Até hoje, quando o tempo fica muito parado e sem vento, eu fico nervoso, porque sei que a qualquer momento pode aparecer outro redemoinho no terreiro. E da próxima vez, talvez aquela criatura de um pé só resolva ficar por aqui,
em vez de ir embora depois de destruir tudo. A casa sede da fazenda onde eu trabalhava era muito antiga, dessas construções de mais de 100 anos. O patrão sempre falava que a família dele tinha comprado aquela propriedade há muito tempo, mas nunca contava direito a história do lugar. Tinha um porão embaixo da casa que ficava sempre trancado com cadeado. Quando perguntava para o patrão sobre aquele porão, ele ficava meio estranho e mudava de assunto. Os funcionários mais antigos também não gostavam de falar sobre aquilo. Uma vez, um cara que trabalhava lá há 20 anos me contou que naquele porão os antigos donos guardavam funcionários que desobedeciam ou reclamavam demais. Eu achei que era só história para assustar, mas daí comecei a reparar em algumas coisas estranhas. Primeira coisa, sempre que chovia forte, dava para ouvir barulho de corrente vindo debaixo da casa. Era um som de metal arrastando no chão, como se alguém tivesse caminhando com algemas nos pés. Segunda coisa, o chão ao redor da entrada do porão tinha umas marcas esquisitas, como se alguma coisa pesada tivesse sido arrastada por ali muitas vezes. Eram sulcos fundos na terra, que o patrão sempre mandava cobrir com terra nova, mas que apareciam de novo depois de um tempo. Uma noite, eu estava passando perto da casa sede quando ouvi aquelas batidas de corrente mais altas do que o normal. Parecia que tinha alguém lá embaixo batendo as correntes na parede, tipo pedindo socorro. O som era tão alto que até os cachorros da fazenda ficaram agitados, latindo e correndo de um lado para o outro. Eu sei que não devia ter feito isso, mas peguei uma marreta que estava guardada no galpão e quebrei o cadeado do porão. A porta era pesada, feita de madeira grossa, e rangia muito quando eu abri. Um cheiro horrível saiu de lá de dentro, como se fosse um lugar fechado há anos, sem ventilação. Desci os degraus de madeira bem devagar, iluminando com a lanterna. O porão era maior do que eu imaginava, e tinha várias divisões, como se fossem celas pequenas. O chão era de terra batida e tinha aquelas marcas de arrasto por todo lado. Nas paredes dava para ver marcas de unhas, como se pessoas tivessem tentado cavar para sair dali. No canto mais escuro do porão, eu vi uma figura pequena agachada. Era esquelética, magra como um palito, e estava com os joelhos dobrados de um jeito estranho, como se tivessem sido quebrados. O pior é que a cabeça dela estava virada completamente para trás, olhando por cima do ombro. Quando a luz da lanterna bateu nela, a figura se mexeu sem fazer barulho nenhum. Era como se ela flutuasse em vez de andar. E daí ela sussurrou o meu sobrenome. Não o meu primeiro nome, que todo mundo conhecia, mas o sobrenome da minha família, que quase ninguém na fazenda sabia. Eu fiquei paralisado de medo. Como aquela coisa podia saber o meu sobrenome? E a voz era terrível, como se viesse de muito longe, tipo um eco de dentro de um poço. A figura continuou se mexendo na minha direção, sempre sem fazer ruído, como se os pés dela não tocassem no chão. Saí correndo dali que nem um louco. Subi os degraus de 3 em 3 e bati a porta do porão atrás de mim. Meu coração estava batendo tão forte que parecia tambor. Fiquei a noite inteira acordado, pensando naquela figura horrível e na voz sussurrando meu sobrenome. No dia seguinte, contei para o patrão o que tinha acontecido e que eu tinha quebrado o cadeado. Ele ficou muito bravo e mandou fechar o porão com concreto. Trouxe uns pedreiros para tapar completamente a entrada, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais ia conseguir entrar lá. Mas não adiantou nada. Todo dia, 7 do mês, sem exceção, as correntes começam a bater lá embaixo. O som atravessa a camada de concreto como se ela não existisse. E o mais estranho é que a entrada do porão, que foi tampada com concreto, sempre aparece aberta de novo. Toda vez que o patrão manda os pedreiros taparem de novo, em alguns dias a porta está lá, aberta, como se o concreto tivesse derretido. Já tentaram usar cimento mais forte, tijolo, até chapa de ferro. Nada segura. A porta sempre volta a aparecer.
Os pedreiros que trabalharam lá falaram que é coisa sobrenatural. Eles disseram que já viram muito caso estranho, mas nunca viram concreto desaparecer daquele jeito. É como se alguma força lá de baixo empurrasse tudo para fora. Desde aquele dia, eu nunca mais passei perto da casa sede depois do anoitecer. E sempre que chega dia 7, eu fico na minha casa de funcionário com a porta bem trancada, porque o barulho das correntes fica mais alto a cada mês. E às vezes dá para ouvir aquela voz sussurrando nomes de pessoas da fazenda. Outros funcionários também começaram a contar histórias estranhas. Um falou que viu a figura esquelética caminhando pelo pasto numa noite de lua cheia. Outro disse que acordou com alguém arranhando a porta da casa dele, e quando foi ver, tinha marcas de unhas na madeira. O patrão não fala mais sobre o assunto, mas eu vejo que ele também fica nervoso quando chega perto do dia 7. Ele evita ficar na casa sede nesse dia e sempre arruma alguma desculpa para dormir na cidade. É como se ele soubesse de alguma coisa que não quer contar para ninguém. O que eu posso dizer é que existe alguma coisa muito errada naquela fazenda. E a coisa que está lá no porão não parece ter intenção de ir embora tão cedo. Toda vez que eu passo perto da casa sede, sinto como se alguém tivesse me observando debaixo da terra. Na fazenda de café onde eu trabalhava, o dono era um cara muito ruim com os funcionários. Ele tratava a gente pior que gado, gritava por qualquer coisa e pagava uma miséria. Durante a colheita, a gente trabalhava desde o clarear do dia até escurecer, e se alguém reclamasse, ele ameaçava mandar todo mundo embora. Tinha uma mulher que trabalhava lá há muitos anos, uma senhora chamada Antônia, que conhecia tudo sobre café. Ela sabia quando o grão estava no ponto certo para colher, sabia secar direito, sabia tudo. Mas o patrão implicava com ela, porque ela não conseguia carregar tanto peso quanto os homens mais novos. Um dia, ele decidiu que ela não prestava mais e mandou ela embora na frente de todo mundo. Falou um monte de coisa ruim, humilhou ela na frente dos outros funcionários. A mulher ficou muito brava, com os olhos cheios de lágrima de ódio. Antes de ir embora, ela cuspiu bem no meio do terreiro, onde a gente secava o café, e falou que ele ia pagar por tudo que fez. Na mesma semana que ela foi mandada embora, começaram a ouvir umas gargalhadas estranhas, vindo de dentro do secador de café. Era uma risada grave, meio zombeteira, como se alguém tivesse achando muito engraçado alguma desgraça. O problema é que o secador estava sempre vazio quando a gente ia verificar. As gargalhadas apareciam sempre no meio da madrugada. Começava baixinho, tipo um riso abafado, e daí ia aumentando até ficar bem alta e assustadora. Durava uns 5 minutos e depois parava de repente, como se alguém tivesse desligado um rádio. A gente tentou ignorar no começo, pensando que fosse vento batendo nas chapas de metal do secador. Mas não era, não. Era claramente uma gargalhada humana, daquelas risadas maldosas que dão arrepios só de ouvir. E o pior é que ela só parava quando alguém gritava. Se a gente ficasse quieto, ela continuava a noite inteira. O patrão ficou meio nervoso com a história e mandou todo mundo ficar quieto sobre isso. Ele não queria que se espalhasse pela região que tinha coisa estranha acontecendo na fazenda dele. Mas daí as gargalhadas começaram a aparecer também durante o dia, na hora que a gente estava trabalhando. Era terrível trabalhar com aquele som. A gente estava lá colhendo café ou carregando saca e de repente começava aquela risada dentro do secador. Todos paravam o serviço e ficavam olhando para lá, mas nunca tinha ninguém. O secador continuava vazio, mas a gargalhada vinha de dentro dele. Uma noite, o patrão decidiu que ia descobrir o que estava acontecendo. Ele pegou uma espingarda e foi sozinho até o secador na madrugada. A gente ficou de longe observando. Quando ele abriu a porta do secador e entrou lá dentro, a gargalhada parou na mesma hora. Passou um tempo e ele não saía de lá. A gente foi chegando mais perto, chamando pelo nome dele, mas ele não respondia.
Quando finalmente entramos no secador para ver o que tinha acontecido, encontramos ele no fundo da tulha, onde ficava o café para secar. O corpo dele estava completamente torrado, como se tivesse ficado muito tempo no sol quente. A pele estava toda ressecada e com aquela cor escura do café torrado. Mas o estranho é que os olhos dele estavam intactos, perfeitinhos, e a boca estava aberta num sorriso muito largo. Parecia que ele tinha morrido rindo. Não tinha fogo nenhum no secador, não tinha nada que pudesse ter queimado ele daquele jeito. Mas mesmo assim, ele estava torrado igual um grão de café que fica tempo demais no fogo. Até o cheiro era parecido, aquele cheiro doce e amargo de café queimado. A polícia veio, fez a investigação, mas não conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido. Falaram que talvez tivesse sido um raio, mas não tinha marca de queimadura. Falaram que podia ter sido algum problema de saúde, mas nunca viram ninguém morrer daquele jeito. Depois que acharam o patrão morto, as gargalhadas pararam completamente. O secador ficou quieto, como se a coisa que estava lá dentro tivesse ido embora satisfeita. Mas ninguém mais quis trabalhar naquela fazenda. Todo mundo pediu as contas e foi procurar serviço em outro lugar. A fazenda ficou abandonada por um tempo até que os herdeiros do patrão venderam para outra família. Os novos donos tentaram voltar a plantar café, mas nunca conseguiram fazer o secador funcionar direito. Todo o café que eles punham lá dentro saía torrado demais, mesmo com o fogo baixo. Alguns funcionários mais corajosos tentaram trabalhar lá, mas falaram que de vez em quando ainda dava para ouvir uma risadinha baixinha vindo do secador. Não era mais aquela gargalhada alta e assustadora de antes, mas era suficiente para deixar todo mundo nervoso. O que eu sei é que nunca mais consegui beber café sem lembrar daquela história. Toda vez que sinto aquele cheiro de café torrado, me vem na cabeça a imagem do patrão com aquele sorriso esquisito no rosto e os olhos arregalados olhando para cima. A dona Antônia, nunca mais ninguém viu ela por aquelas bandas. Dizem que ela se mudou para bem longe dali e nunca mais quis saber de trabalhar com café. Mas tem gente que jura que às vezes, quando passa perto da fazenda abandonada, dá para ouvir uma gargalhada baixinha vindo do velho secador. Esse negócio aconteceu numa fazenda onde eu cuidava do gado. O capataz de lá era um homem muito violento, daqueles que batia nos funcionários por qualquer besteira. Se a cerca estava mal feita, ele dava porrada. Se o gado não estava no lugar certo, ele dava porrada. Qualquer coisa que não agradava a ele, já vinha com a mão pesada. Todo mundo tinha medo dele, porque além de bater, ele ainda ameaçava mandar embora quem reclamasse. E daí, numa fazenda longe da cidade, perder o emprego significava ficar sem nada mesmo. Então a gente aguentava calado, mesmo quando ele exagerava na violência. Era época de chuva, dessas chuvas pesadas que duram dias sem parar. Numa noite de temporal muito forte, com raios cortando o céu e trovões que faziam a casa tremer, o capataz simplesmente desapareceu. A cama dele não tinha sido dormida, as roupas estavam todas no lugar, mas ele não estava em lugar nenhum. No começo, todo mundo pensou que ele tinha fugido da fazenda. Até ficamos meio aliviados, porque significava que não íamos mais apanhar por causa das besteiras dele. Passamos 3 dias procurando por ele nos arredores, mas não achamos nem rastro. Era como se ele tivesse evaporado no meio da tempestade. No 3º dia, logo no finalzinho da tarde, eu estava levando o gado de volta para o curral, quando vi uma figura caminhando devagar pelo campo. Era ele, o capataz, mas tinha alguma coisa muito estranha. Ele andava de um jeito diferente, meio torto, como se tivesse alguma coisa errada com as pernas dele. Conforme ele foi chegando mais perto, eu consegui ver melhor. Os olhos dele estavam costurados com fio de arame farpado. O arame passava por cima das pálpebras e voltava por baixo, fazendo um desenho terrível no rosto dele.
Tinha sangue seco ao redor dos olhos e algumas partes onde o arame tinha arrancado pedaços de pele. Mas o mais estranho é que ele andava sempre na direção do sol, mesmo com os olhos fechados daquele jeito. Quando o sol estava nascendo, ele virava para o leste. Durante o dia, ele acompanhava o movimento do sol pelo céu. E quando anoitecia, ele ficava parado olhando para o oeste, para onde o sol tinha se posto. A primeira coisa que a gente tentou foi falar com ele. Chamamos pelo nome, perguntamos o que tinha acontecido, onde ele tinha ficado esses 3 dias. Mas ele não respondia nada, nem mostrava que estava ouvindo a gente. Só continuava caminhando devagar, sempre seguindo o sol. Daí começaram a acontecer coisas muito estranhas com os animais da fazenda. Todo bicho que ele encostava a mão morria na hora. Não importava se era boi, porco, galinha ou até cachorro. Era só ele tocar no animal que a coisa caía morta imediatamente. O pior é que os bichos pareciam sentir que ele estava chegando. Mesmo com os olhos costurados, quando ele se aproximava, todos os animais ficavam desesperados. Os bois mugiam e corriam para o outro lado do pasto. Os porcos gritavam como se estivessem vendo o diabo. Até os cachorros, que antes obedeciam ele, agora fugiam latindo de medo. A gente tentou algumas vezes cercar ele para tentar entender o que estava acontecendo e quem sabe ajudar. Mas toda vez que a gente chegava perto, ele simplesmente desaparecia. Era como se o chão engolisse ele. Num segundo estava ali, no outro já tinha sumido. E depois aparecia do outro lado da fazenda, continuando a caminhar na direção do sol. Os funcionários mais velhos começaram a falar que aquilo não era mais o capataz. Eles diziam que alguma coisa da mata tinha entrado no corpo dele para cobrar todas as violências que ele tinha feito ao longo dos anos. Segundo eles, tinha espíritos na floresta que não gostavam de gente que maltratava os outros. E quando a pessoa exagerava demais, eles vinham buscar. Eu não sei se acredito nessas histórias, mas o fato é que depois que ele voltou daquele jeito, a fazenda nunca mais foi a mesma. Os animais ficaram arredios, a produção de leite diminuiu e alguns funcionários pediram para sair. Ninguém queria trabalhar num lugar onde tinha aquela coisa caminhando por aí. Uma vez, eu vi ele de madrugada, quando fui verificar se o portão do pasto estava fechado. Mesmo sendo noite fechada, ele continuava andando na direção onde o sol ia nascer no dia seguinte. Era como se ele tivesse um compasso interno, que sempre sabia onde estava o sol, mesmo sem poder ver. O que mais me arrepiava era o silêncio ao redor dele. Quando ele passava, todos os sons da noite paravam. Os grilos ficavam mudos, as corujas não piavam, até o vento parecia parar de soprar. Era um silêncio pesado, daqueles que deixa a gente com vontade de sair correndo. Até hoje, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda aparece caminhando entre as cercas da fazenda. Sempre seguindo o sol, sempre com aqueles olhos costurados com arame farpado. Os novos funcionários que chegam ficam logo sabendo da história, porque é impossível trabalhar lá sem ver ele pelo menos uma vez. E o pior é que agora ele não mata só os animais que toca. Qualquer planta que ele pisa também seca na hora. Onde ele passa, fica um rastro de terra morta que demora meses para voltar a crescer capim. É como se ele sugasse a vida de tudo ao redor.